Nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco da utilização da planilha de controle de riscos do Excel Genial. É uma planilha que, caso você se interesse, ela está disponível para aquisição no link aqui do vídeo e ela vai permitir com que você tenha uma visão muito mais controlada dos riscos da sua organização e também algumas formas de você conseguir priorizar quais riscos você vai tratar, porque ela faz uma valoração desses riscos de acordo com algumas premissas que você colocar. Então, como que funciona essa planilha? Antes de mais nada, vale citar que nós temos uma aba de base de dados, onde você vai informar todos os dados que vão estar aqui. Nós temos uma aba de cadastros, que já vai vir pronta, mas você pode alterar também se você achar necessário. E nós temos um dashboard, que vai trazer para você aqui as informações de matrizes de impacto e probabilidade antes de fazer os projetos de atenuação, ou seja, o risco inicial e o risco residual, e também uma quantidade de valoração. Quando você valorar todos esses riscos, colocar um peso para cada um deles, você vai conseguir ver quantos automaticamente estão em cada uma das faixas. Aqui nos cadastros, basicamente, você vai colocar os níveis de 1 a 5. Você pode colocar, por exemplo, um sexto nível, se você quiser, mas eu já trago os níveis de 1 a 5 para cada um dos riscos, no que diz respeito à confidencialidade, integridade, disponibilidade e privacidade. Você pode mudar essa informação aqui também. Você pode entender como a planilha vai funcionar, depois você muda o seu racional de majoração, de dar peso para esses riscos, e depois você consegue utilizar outras informações que não sejam essas, mas eu já estou trazendo como referência as informações que você está vendo aqui. Depois nós temos também o impacto e a probabilidade, que vão ir de muito baixo até muito alto, e vai ser atribuída uma nota de 1 a 5. Porque depois eu vou conseguir valorar isso aqui, essa matriz de impacto e probabilidade, para que você consiga priorizar um determinado trabalho ou não. Aqui não tem muito o que mudar. Se aqui fica muito mais fácil você mudar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e privacidade, você consegue colocar outras coisas e outros valores, aqui não tem muito, isso aqui já é meio padrão de matriz de risco. Então essa informação você pode alterar se você quiser, mas ela vai estar fixa aqui. E aí, por fim, as estratégias que você pode direcionar cada um dos riscos para aceitar, evitar, mitigar, aproveitar, manter ou recusar. Se você quiser mudar também fica a seu critério, se você quiser incluir coisa nova fica a seu critério, se você quiser diminuir fica a seu critério. Tudo isso você consegue fazer com essa planilha de matriz de riscos do Excel Genial. Então, uma vez que os cadastros estão feitos, você vai vir aqui na sua base de dados e vai começar a inserir informações. Você vai ver que existem algumas colunas que são automáticas, ou seja, que elas calculam as informações que você colocou, outras que vão utilizar os dados que você inseriu aqui nos cadastros, e outras que você vai ter que inserir a informação crua, você vai ter que inserir o dado que não tem nenhuma referência, porque aí vai vir dos seus controles. O grande benefício é ter todos esses riscos num lugar só e conseguir priorizar as ações que você vai fazer com eles, por meio dessa valoração que nós temos aqui na planilha, e depois você vai ter as ações que você vai fazer tudo num lugar só. Então, para controlar os riscos é algo muito útil. Como que você vai fazer? Cada linha aqui vai se referir a um risco, e cada coluna é uma informação que você vai ter daquele risco, daquela possível ameaça que está ameaçando o seu ativo. Você vai entrar com todas as informações na mesma linha, e aí, no fim das contas, você vai inclusive colocar os procedimentos, os possíveis tratamentos que você vai poder fazer. Voltando aqui ao início, para ficar um pouco mais fácil de explicar, eu coloquei um exemplo aqui. Então essa planilha já vai com esse exemplo, você pode mudar essa linha, colocar os outros abaixo. Você percebe que o nome do ativo é a primeira informação que ele pede, você tem que colocar, nesse caso, o nome do ativo, login dos usuários. Nós temos o login dos usuários como o ativo que nós vamos colocar aqui. Depois, na coluna seguinte, você precisa inserir a descrição da ameaça. Aqui eu coloco possível invasão externa, que vai ameaçar esse meu ativo. Então, o login dos usuários pode ser impactado por uma possível invasão externa. Depois você cita quais são os controles existentes na sua organização. Nós temos aqui comunicados que foram enviados ao time, nós temos políticas internas, nós temos assinatura de comprovante de entendimento da política. Então, tudo isso já foi feito como controle atual. Mas você vê uma vulnerabilidade. Mesmo com tudo isso, existe uma visão de vulnerabilidade que é uma eventual invasão. Então você entra com essas informações que vão caracterizar um pouco o seu risco, esse risco que está na linha 8, que se refere à possível invasão externa que vai impactar o meu ativo, login dos usuários. E aí você vem para a parte da valoração. Você vai colocar em relação a esse risco qual que é a confidencialidade, integridade, disponibilidade e privacidade
desses dados, desses controles que você tem. E aí você vai colocar uma nota de 1 até 5. Você percebe que é de 1 até 5 porque você tem essas informações aqui, que são as informações do cadastro. Caso no seu negócio não converse confidencialidade, integridade, disponibilidade e privacidade, para você conseguir valorar esse risco, não tem problema. Você vem aqui e muda as informações aqui no cadastro, sempre mantendo números aqui. E eu sugiro números de 1 a 5. Porque depois ele vai automaticamente, nessa coluna você não vai mexer, note que existe um automático aqui justamente para você não mexer nessa coluna, ele vai multiplicar isso. Então ele vai pegar esse vezes esse, vezes esse, vezes esse. E aí com esses dados inseridos de 1 a 5, você percebe que tem as caixinhas aqui para você selecionar, ele vai fazer o produto e vai dar para você um número, que nesse caso está dando 24, que é o produto dessas informações aqui. Então você vai conseguir valorar o nível de importância desse seu risco, desse seu ponto que você está tratando nesse momento. E essa informação vai ser útil, né? Porque quanto maior, pior nessa visão, ou você pode parametrizar outra visão, mas nessa visão que eu criei, quanto maior, pior, e aí você tem que estar atento depois dessa informação, você vai conseguir visualizá-la rapidamente lá no dashboard. Então você tem a descrição do impacto depois, que você tem que informar. Qual que é o impacto? Essa informação ser tomada por terceiros. E aí depois você tem que classificar o impacto e a probabilidade de acordo com os níveis que você colocou aqui no cadastro, que vão ser impactos de muito baixo até muito alto e a probabilidade também de muito baixo até muito alto. Ou seja, se acontecer de algum terceiro tomar essa informação, qual que é o impacto? É alto? É alto. Então você vai classificar como alto. Na minha empresa a gente tem zero tolerância com esse tipo de coisa, então você tem que colocar muito alto. E aí muito alto vale 5, você se lembra, né? Ele vai usar 5 como referência. E a probabilidade de socorrer, poxa vida, com as políticas, tudo que eu já tenho, é uma probabilidade média. Então você coloca a média aqui. O muito alto você cadastrou como 5, a probabilidade média você cadastrou como 3 e você tem um produto de nível de risco 15, que é automático, você não mexe. Ele vai calcular automaticamente porque tem um automático aqui em cima. Depois, no tipo de estratégia, você vai selecionar aquelas que você cadastrou. Caso você queira cadastrar uma coisa nova, inclusive, ó, você percebe que você tem até o recusar aqui. Aí você quer cadastrar uma estratégia nova. Você pode alterar as que já estão aqui, que são 6, mas se você precisar da 7ª, por exemplo, você vê onde a sua tabela está terminando e você consegue ver com esse desenho da tabela sendo formado e na última linha tem essa quina aqui, ó, no canto inferior direito. Você vai clicar aqui e vai colocar nova estratégia, por exemplo, o nome, né? E você percebe que essa linha vai ser inserida na tabela porque ela ficou colorida também no contorno e ficou com essa quina aqui no canto inferior direito. E aí essa informação está disponível aqui para você. Mas nesse caso, o meu tipo de estratégia eu estou colocando como evitar. E aí depois, essa etapa em que você coloca os novos controles que você pode colocar. Então você pode colocar, por exemplo, para cuidar do login dos seus usuários, para cuidar desse risco de invasão, você pode colocar novos comunicados e você pode colocar travas sistêmicas que vão dificultar logins e tudo mais. E quem que é o responsável por essa ação e se tem algum detalhamento da atividade. Isso aqui geralmente você vai ter ou uma outra aba nessa planilha ou um arquivo externo da sua empresa onde você vai detalhar esse plano de ação. Você coloca sim ou não aqui para que você consiga lembrar se foi feito isso ou não. Então aqui você diz respeito ao tratamento, conforme está mostrado aqui em cima. Quem que é a pessoa que vai cuidar disso, quais são as ações, os possíveis controles que você vai ter e o detalhamento dessa atividade se está disponível ou não. E aí depois que você implementar essas ações, você vai ter uma nova probabilidade. O impacto continua muito alto, porque o impacto é definido uma vez só. Mas uma vez que você definir os possíveis controles, você vai ter uma nova probabilidade. E essa nova probabilidade vai sair de médio para ir para baixo, vai diminuir 1 grau. E aí o novo risco, o risco residual, vai levar em conta aquele impacto muito alto, que vale 5, conforme você cadastrou, e a nova probabilidade baixa, que vale 2, e o produto está dando 10. E aí, por fim, você pode inserir aqui também a estratégia para conseguir chegar nesse risco residual e mantê-lo. E por fim, a aprovação do dono, ok ou não ok. Geralmente aqui é a pessoa para quem você reporta ou a pessoa que vai ser responsável por esse departamento, se para ela está ok ou não esse novo cenário de risco e se esse risco está já no seu valor residual máximo que nós conseguiríamos. E aí depois você vai inserindo outras informações. Quer inserir um risco novo? Quer colocar uma tratativa nova? Você está vendo onde a tabela termina, que é na linha 8, porque eu estou vendo todo esse contorno. E se eu vier aqui no cantinho, eu vejo também
essa quina no canto inferior direito, você vem na linha seguinte e você coloca o novo ativo. Antes era o login dos usuários, agora vai ser uma coisa nova. Digita isso, dá Enter e a tabela vai inserir esse dado novo para você. E aí você coloca todas as outras informações aqui. Você percebe que o que é automático já vem calculado, né? Você não pode mexer. E aí ele vai ter todas essas tratativas de novo para você. E aí uma vez que você tiver todos esses seus riscos colocados aqui, todos esses seus riscos cadastrados, mapeados e tudo mais, você vai ter o seu dash de resumo. Você vai ter esse resumo aqui que vai te trazer rapidamente como que os seus riscos estão se comportando. Eu vou começar pela quantidade por nível de valoração. Você percebe que o nível de valoração é a informação que está nessa coluna. Ele traz para você um risco que tem 24 e ele traz aqui para você, ó, de 1 até 27 você tem 1, já que 24 está no meio desses. E ele vai trazer para você um gráfico aqui para editar as informações. Aqui, onde está com a célula em branco, você vai conseguir mexer. Onde está em azul e amarelo, não. Então, por exemplo, eu quero de 1 até 22, por exemplo. Você muda aqui e ele vai automaticamente para o seguinte pegar esse mais 1 e vai até 38. Não, esse aqui eu quero até 35, esse aqui eu quero até 46. Esse aqui eu quero até um número muito alto nesse caso. Então você vai inserindo as informações aqui. Você tem 4 níveis que conforme você mudar aqui, o seu gráfico vai mudando automaticamente. Por que eu digo isso? Porque às vezes quando você receber a planilha, você entende que o cadastro de valoração tem que ir até números maiores. E aí esse produto vai ficar maior. Então você tem que ir ajustando para agrupar da forma correta e não ficar tudo em um nível só, em um grupo de valoração só. E aí para fechar, nós temos esses dois gráficos que vai trazer a matriz de impacto e probabilidade. Você percebe que o cenário de risco inicial está aqui e o de risco residual está aqui. Ou seja, esse é antes da gente implementar as ações de controle e esse é depois da gente implementar as ações de controle. Você percebe que já há uma classificação vermelho, amarelo e verde. A vermelha fica nos cenários muito alto, né, e alto, depois o amarelo num cenário um pouquinho mais adequado e o verde nos cenários mais tranquilos. E aí, conforme você for colocando a matriz de impacto e probabilidade aqui na sua base de dados, ele vai trazendo. Então, por exemplo, essa ação, que é a única que nós temos, ele tem impacto muito alto e probabilidade média. Então, aqui no Dash, você vai ter um impacto muito alto e probabilidade média contando 1. Conforme você for colocando mais casos, ele vai somando e vai trazendo aqui para você ter uma ideia de como estão os seus riscos antes das ações de controle e depois. Depois ele vai usar essa referência que você colocou aqui, ó, o seu novo índice de probabilidade, que passa a ser baixo e mantém um impacto muito alto. Então você vai ter uma probabilidade baixa e um impacto muito alto depois de você aplicar esses controles que você planejou aí dentro da sua empresa. Então, rapidamente você consegue ver o impacto e reportar para o seu gerente, para o dono, qual que é o nível antes dos trabalhos e também depois dos trabalhos. Você consegue bater o olho quando você tiver muito dado e já ver como que isso está variando. Então, essa é a planilha de controle de riscos Excel Genial, algo que já vem pronto para você. Você só precisa editar, inserir as informações e depois fazer a gestão por meio desse dashboard gerencial que eu cadastrei aqui. Vale lembrar que essa planilha está disponível para aquisição no link que eu deixei na descrição desse vídeo e você pode ganhar muito tempo já tendo algo pronto, ao invés de ter que correr atrás de fazer algo do zero. Aproveite, nós nos vemos por aí e até mais.